Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre autoconhecimento. E a gente vai continuar conversando sobre personalidade nessa aula. Eu tô no momento um pouco frustrada, porque eu já acabei de gravar essa aula, e quando eu fui ver, não tinha, parou de gravar uns 10 minutos e não foi até o final. E, cara, é muito ruim. Sabe quando você, né, não salvou o Word do relatório, e aí quando você viu, reiniciou o computador, você perdeu o relatório? Eu tô me sentindo assim, entendeu? Mas a gente vai conversar de novo sobre os mesmos traços e vamos vendo o que vai rolando. A Lola tá acordada, então eu espero que ela acabou de também me atrapalhar aqui na primeira gravação. Ah, eu e a minha mania de não querer editar as coisas, né? Eu podia ter usado os primeiros 10 minutos da aula, mas eu pensei, não. Entre usar os 10 minutos, não tinha. Eu gravei acho que uns 35, essa aula vai ser mais longa. Mas vamos lá. Gente, Big Five. A gente vai conversar sobre essa teoria da personalidade, que ela é mais acadêmica, ela é mais usada em artigos científicos. Então, quando você tiver um estudo de isso e aquilo, e a correlação com a personalidade. Geralmente, a personalidade, o teste de personalidade que eles vão usar é o Big Five. Então, a diferença que tem, principalmente. Qual a diferença que tem? Primeiro, eu vou explicar o que é cada coisa, cada um dos traços, mas o que você não vai achar no Big Five é a combinação das letras, entendeu? Então, se eu sou alta em openness e baixa em agreeableness e não sei o que eu sou? Você não vai achar ninguém tentando descrever o que é uma pessoa que tem aquela combinação de letras. Igual você acha no 16 personalidades. É exatamente esse o principal ponto que eu vejo de utilidade do 16 personalidades, é que eles têm lá as 4 escalas, mas eles fizeram uma generalização, uma extrapolação de como uma pessoa que tem aquelas letras como dominantes agem e se comportam e se sentem. Né? E, de novo, tem o problema de que quem está perto de 50%, então não tem uma letra muito dominante, ela não vai se encaixar tanto naquela descrição, mas para muita gente aquilo clareia muito a mente, né? E é legal poder ler um negócio que realmente agrupe. Não tá, então se você é introvertido e usa mais o seu sentimento do que a sua razão para avaliar a informação, assim que você reage. Então, eu acho isso muito legal, esse tipo de análise que eles fazem. O Big Five, você vai achar principalmente coisas olhando. Você vai achar separadamente cada um dos traços. Então, quem é alto em conscientiousness ou baixo em conscientiousness, isso é o jeito que eles reagem. Não vai ter esse tipo de combinação traçando um perfil inteiro, beleza? Então, como que eu vou fazer a aula? Eu vou explicar um por um dos 5 traços, o que alguém alto, o que alguém baixo faz, como que a pessoa se comporta e quais são as principais implicações para o trabalho, né, para o local de trabalho. Então, vamos começar com a o acrônimo ou não fala isso? A palavrinha para vocês lembrarem quais são os 5 traços, que é ocean, oceano em inglês, né, sem nenhum. Então são 5 letras, e aí você, lembrando dessa palavra, você sempre vai poder lembrar quais são os traços, né, porque é a primeira letra. Então eu vou começar nessa ordem. Primeiro é openness. Openness em português chama abertura à experiência. E é basicamente a sua propensão a pensar em novas ideias, em novas conexões, em novos conceitos. É você gostar de novidade, né? Gostar realmente de mudança, gostar de uma coisa mais dinâmica, é se sentir bem com, com o fato de que as coisas estão, né, mudando, você é uma pessoa mais flexível, você se sente motivado ao pensar em coisas novas, você gosta realmente disso. Pessoas artísticas geralmente são bem altas em openness, porque, né, sei lá, ouve uma música e pinta um quadro. Esse tipo de sinestesia é um negócio bem conectado com a abertura à experiência. Pessoas baixas, elas se sentem melhor em ambientes que ela já está familiarizada, ela é mais convencional, ela gosta de conhecer o que ela está fazendo, ela não quer pensar em coisas novas, ela não gosta de lidar muito com mudança, rejeita um pouco mudança, rejeita um pouco coisas que sejam novas, não tá afim de pensar nisso, tem mais dificuldade em fazer esse processo ideativo, de trazer novas ideias, a pessoa fica tipo, de onde você tirou isso? Então,
ela tem quase um bloqueio. São pessoas menos criativas. Então, essa não é uma medida de criatividade. Criatividade tem várias coisas. Mas geralmente elas estão correlacionadas. Pessoas altas em openness geralmente são mais criativas. Pessoas baixas em openness geralmente são menos criativas. Segundo, não, vamos continuar falando sobre isso. A Lô tá chorando aqui, eu tô tentando não me distrair, não perder o fio da meada. No local de trabalho, então, vocês podem usar onde vocês estão no espectro de openness para tentar entender em que tipo de trabalho vocês vão se sentir melhor. Então, se você é muito baixo em openness, para tentar ir para uma coisa muito criativa, talvez aquilo primeiro, a sua performance não vai ser tão boa e você também não vai se sentir tão bem. Então, talvez coisas mais rotinizadas, que tenham mais estrutura, tipo planejamento, ou mesmo, sei lá, coisas mais que se repetem todo mês. Então, departamento financeiro, né, tem que fazer fechamento de mês. Todo mês as rotinas são muito parecidas. Isso é uma coisa que é mais confortável para quem é baixo em openness. E isso é quase tortura para quem é muito alto, porque a pessoa sente falta daquela energia que ela sente ao pensar em uma coisa nova, tá? Então, usem isso para avaliar que tipo de ambiente, que tipo de tópico vai te motivar mais e você pode usar mais as suas habilidades. Entender um pouco mais a facilidade. E também tem muito esse negócio de se sentir bem, né? Quando você está trabalhando com coisas novas, pessoas que são muito criativas, são muito altas em openness, elas se sentem bem trabalhando com coisas que usem aquilo, porque elas gostam de novidade. Então, em relação à performance, não tem tanta indicação de que você tenha performance mais alta ou mais baixa em geral, né? Vai depender da área que você escolhe. Então, obviamente, se você vai para uma área tipo publicidade e você é baixo em openness, provavelmente sua performance não vai ser tão boa, né? Então, ela pode predizer sua performance nesse aspecto específico. Mas performance no trabalho em geral não é um fator que tenha muita correlação com performance ou que seja um bom preditor para isso. Beleza? Então, usem isso para analisar quem você é, quem você gosta, o que você pode fazer melhor, mas não vai ser uma coisa que vai definir muito, que vai ser muito crítica para o dia a dia do trabalho. Beleza? Aí, segunda letra é C de Ocean, então a gente vai para o C. C é conscientiousness, em português chama conscienciosidade, mas o jeito que eu pensei para explicar assim, um pouco mais o vocabulário do dia a dia é quando a gente fala, putz, eu tinha que trabalhar hoje, trabalhei com peso na consciência. Esse peso na consciência é o que está relacionado com conscienciosidade. Porque a pessoa que é muito alta nisso, né, a pessoa que é muito alta tem conscientiousness, ela precisa ser produtiva a maior parte do tempo. Ela se sente mal, ela sente esse peso na consciência quando ela não é produtiva. É uma pessoa que gosta muito de organização. Então eu posso já explicar agora. Tem dois principais subtraços para conscientiousness. Uma que é orderliness, que é realmente a coisa mais de organização, tanto espacial, então pessoas que são muito altas em conscientiousness, elas precisam organizar visualmente o lugar que elas estão, elas vão ter um lugar para tudo, elas vão sempre empilhar as coisas e guardar, elas gostam de ter visualmente um negócio clean, mas quanto de horário, então as pessoas que gostam muito de planejar o que elas vão fazer, gostam de estruturar as atividades que elas vão ter que fazer. É uma pessoa que precisa de muita estrutura, precisa de muita ordem. E o outro subtraço, em inglês chama industriousness, e em português chama diligência, que é basicamente eu acho que chama diligência, tenho uma vaga memória de ser diligência, mas industriousness, vocês podem procurar. Se vocês forem procurar sobre essas coisas, gente, vocês vão achar muito mais em inglês, para tudo na vida. Então, inglês não é só para fazer o teste de inglês no processo seletivo. Inglês é literalmente para poder aprender melhor. Tem muito mais tudo disponível em inglês. Industriousness, voltando para o traço da personalidade, é a disciplina e a constância de trabalhar duro, de trabalhar bastante, de gostar de se sentir produtivo, de gostar de realmente estar fazendo algo que vai trazer resultado. Então, uma pessoa que é bem industrious, ela pode trabalhar por muitas horas e todo dia e ela se sente mal se ela não está trabalhando. De novo, né? Pensa no peso da consciência. Pessoas que são baixas, né, no caso, elas não se sentem mal. Se elas ficarem 3 dias seguidos sem fazer nada produtivo,
elas não vão ter esse peso na consciência tão forte. Talvez você tem que. Depende de onde você está no espectro, né? Mas assim, eu consigo ficar muito tempo sem ser necessariamente produtiva e eu não vou me sentir mal. Se eu tô de férias, por exemplo, eu tô de férias, eu não tô fazendo nada, assim. O Dani, que é muito alto, ele, cara, acordou fim de semana, ele quer fazer alguma coisa, ele precisa fazer algo, ele precisa sair da cama. O Lola tá chorando aqui, gente. Deixa eu só pausar rapidinho pra dar uma bronca nela. Voltamos. É, se eu tô de férias, fim de semana, assim, cara, eu posso ficar o dia inteiro sem fazer nada produtivo. Eu não me sinto mal, né? Então, pessoas que são baixas e inconscientes, né, elas são mais desorganizadas, são mais bagunçadas, bagunceiras, ou bagunçadas. São pessoas que têm menos estrutura, então, é, menos disciplina também. Enquanto uma pessoa que é alta e consciente, às vezes, ela tem um objetivo, ela faz um planejamento e ela stick to it, ela realmente faz aquilo, ela realmente cumpre aquela obrigação que mesmo que ela só tenha se proposto a fazer, a pessoa que é baixa e consciente, às vezes, não tem isso. Ela não tem, ela pode até fazer um planejamento, mas ela não segue direito o planejamento, ela não gosta disso, é, ela não sente esse drive, ou essa, como fala isso? Essa vontade forte interior de cumprir aquela obrigação ou de se manter naquela organização. Ela pode fazer isso mais por obrigação e por entender que aquilo é necessário, mas não é uma coisa dela. Quando pessoas que são altas, elas são, cara, elas precisam de estrutura, elas se sentem bem com estrutura, com organização, com produtividade. Como vocês podem imaginar, esse é o principal preditor de boa performance no trabalho, né, ser alto em conscientiousness. Isso quer dizer que pessoas baixas não podem ser boas, não podem ser produtivas? Claro que não, gente, dá pra ser. Mas a gente gasta bastante energia se mantendo nesse ritmo mais organizado, mais estruturado do trabalho. Porque, pelo menos assim, pra mim, falando da minha experiência, quando eu estudava, né, quando eu estava na faculdade, eu era da que fazia as coisas assim, trabalhava muito quando precisava e quase nada quando estava no meio do semestre, assim. Então, era que estudava que nem louca. Eu sei que todo mundo estuda muito perto do exame, mas perto de prova, perto de entregar trabalho. Mas eu fazia tudo totalmente na última hora, porque não tinha essa coisa de, não, vou estudar um pouco sempre. Tem pessoas que estudam que começam a estudar mais. Eu era que começava a estudar no dia anterior. Então, enquanto minhas amigas que moravam comigo começavam, sei lá, 2 semanas antes. Então, elas já eram pessoas mais estruturadas, apesar de falar, não, deixei pra última hora também. Meu, se você começou 2 semanas antes, você não deixou pra última hora de verdade. Tem alguém deixando mais pra última hora do que você. Então, no trabalho, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer tudo da última hora, né? No trabalho, você tem que ir lá todo dia, naquele horário, fazer as coisas e entregar constantemente trabalho. E isso consome mais energia, é mais confortável para quem é baixo em consciências. Para quem é alto, aquilo vem mais natural, porque é o jeito que a pessoa opera geralmente. Por isso que é um ótimo preditor para a performance do trabalho. Porque pessoas que são baixas em consciências, né, elas acabam dependendo muito mais de outros fatores, como motivação, como, né, realmente, tipo, tô querendo entregar isso, eu gosto do meu trabalho, para fazer essa coisa mais estruturada. Não é uma coisa que vem desse senso de obrigação, dessa industriousness alta, entendeu? Então, pessoas que são altas em conscientiousness, elas acabam tendo uma performance bem constante, boa, em geral, independente tanto da motivação ou se tem, sei lá, algum reconhecimento vindo, não tem, assim, a pessoa vem dela, entendeu? Então, para quem é baixo, é importante trabalhar em relação a isso, para melhorar isso pro local de trabalho, porque a gente precisa, você depende o tempo inteiro do trabalho dos outros. Então, se você não entrega algo, alguém está dependendo daquilo para continuar o trabalho dele. Não dá para você fazer na última hora, mesmo que você entregue tudo, teve um monte de gente que ficou segurando ali, esperando o momento que você entregasse seu resultado. Então, por isso tem que ser o tempo inteiro essa coisa mais constante, essa coisa mais diária de entregar resultado. O que é mais desafiador, mas, gente, sempre dá para fazer. Tudo, aliás, todos os traços, você pode aprender a se comportar fora do seu modo mais natural. Então, assim, o jeito que eu enxergo isso a gente. Personalidade vem muito genético e muito da primeira infância, né? Então,
a gente agora que é adulto aqui, a gente tá com a personalidade formada. Então, a gente tem ali um ponto no espectro que a gente tem, né, ali. Esse é o ponto de conscientiousness que eu sou naturalmente. Só que com o tempo eu consigo aprender a tolerar situações em que exijam que eu me comporte diferente. Então você vai amadurecendo, você aumenta ali a faixinha que você consegue operar. Aí você vai amadurecendo mais, você aumenta a faixinha. Então tem uma parte maior do espectro em que você consegue se comportar de maneira razoavelmente confortável. Se você ficar muito tempo fora, muito longe do seu centro ou da sua personalidade mesmo, aquilo começa a ficar desgastante. Mas você consegue ir e voltar, você consegue ir se comportar daquele jeito numa situação que necessite daquilo, né? Então, vocês entenderam? Por exemplo, uma pessoa que é mais ou menos equilibrada, ela consegue ficar muito mais organizada quando é necessário, e ela consegue tolerar mais bagunça e tolerar e ser mais flexível se for necessário, porque ela vai amadurecendo e vai aumentando. Então você consegue ir para os dois lados, não é que você precisa aprender a ir para um lado. Lógico, se for muito baixo, você tem que tentar melhorar, né? Aumentar. Mas em geral a gente consegue ir ampliando essa faixa, mantendo o nosso centro, entendeu? Tem o centro, ele quer a sua personalidade, quer o seu natural, mas você consegue se comportar e se sentir ok, confortável em uma faixa maior. Agora falando sobre. Sempre tem, geralmente tem lado bom e lado ruim de cada um dos lados do espectro, né? Para consciências que parece que, não, é muito bom ser alto. Realmente, principalmente para o local de trabalho, é muito bom ser alto, porque você consegue manter uma constância de uma maneira mais natural. Mas quem é mais baixo tolera mais mudanças também. Então, a pessoa é mais flexível para caso precise fazer alguma coisa fora do plano. O plano mudou, quem é muito alto em consciências sente um pouco mais de rejeição àquela mudança. Porque a pessoa gosta de planejamento, então ela pode. Se tira ela do jogo um pouco, assim, ela tá ali com todo o planejamento, com toda a estrutura dela, a coisa muda, ou apareceu uma nova, sei lá, um novo escopo, uma nova prioridade, aquilo tira ela um pouco. Ela precisa de um tempo para daí se reorganizar, se reestruturar e continuar trabalhando. Enquanto pessoas mais baixas, exatamente por elas não terem tanta estrutura, mudou, o negócio muda mais tranquilo, entendeu? Então, pessoas baixas, elas são mais tolerantes à mudança, tolerantes a situações que necessitem mais dela. Então, porque ela realmente não tem um planejamento. Pessoas muito altas, elas precisam daquela estrutura para se sentirem confortáveis. Então, coisas que tirem aquela estrutura ou que quebrem um pouco aquela organização, frustram um pouco elas. Então, de novo, gente, olhem onde vocês estão no espectro e comecem a refletir sobre é assim mesmo que eu me comporto? Faz sentido para mim isso? Eu sou uma pessoa realmente que gosta de muita estrutura? Façam essa reflexão, tentem achar histórias e se a ideia de, por exemplo, se você é muito baixo, a ideia de ter que ser estruturado e ser constante todo dia parece um desafio, parece uma coisa muito longe, comece a trabalhar já agora em se organizar, porque isso vai ser uma coisa importante. Você precisa chegar num ponto. Eu nunca vou ser uma pessoa mega organizada igual o Daniel é. Nunca. Mas eu consigo ser ok. Eu consigo manter aquilo sob controle para não causar problemas. Principalmente para mim, assim, no local de trabalho que eu fazia, era muito entender quando a outra pessoa precisava do meu trabalho. Então, daquele momento não ia passar, entendeu? Aquilo ali para mim tinha que ser uma hard, um prazo bem fixo, assim. Porque eu entendia as interdependências das pessoas com o meu trabalho. Aí eu falava, beleza, então é por isso que eu tô fazendo. Então não era algo, eu vou fazer isso estruturado e organizado por mim. Isso nunca vai vir. Mas por entender como que aquilo fazia parte de um todo, eu conseguia me adequar. Entendeu? Então eu tenho que achar jeitos que funcionem para vocês. Vamos pro próximo. O próximo é um pouco mais. Deixa eu conferir se tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Caraca, sério, que tristeza que foi aquilo. Vamos lá, de vez em quando eu vou conferir, porque eu não quero perder de novo. Extroversão. Gente, extroversão e introversão é o normal, o que a gente conhece, é uma escala, é um traço da personalidade que a gente está muito mais acostumado a falar no dia a dia, né? Ai, fulaninho é super extrovertido, fulaninho é mais introvertido.
é exatamente esse conceito de extroversão e introversão. Pessoas extrovertidas gostam mais de contato social, elas se sentem energizadas por ter pessoas em volta dela, elas descansam com pessoas em volta. Então, a pessoa extrovertida, quando ela precisa descansar no fim de semana, ela sai com gente, ela vai pra festa, ela vai conversar. É assim que ela recupera as energias. A pessoa introvertida é o contrário, ela gasta energia nessas situações, ela descansa, ela recupera essas energias sozinha, em casa, tranquila, vai ler um livro, vai ficar na dela, uma coisa mais introspectiva. Agora, no local de trabalho, o que faz, quais são as principais diferenças, né? Pessoas extrovertidas falam com mais facilidade, apresentam, negociam, então a parte de colaboração, de discussão, de reuniões, de entrevista, vem com muito mais facilidade para a pessoa que é extrovertida. A pessoa que é introvertida é melhor procurar uma posição no trabalho que ela tenha períodos em que ela consiga trabalhar sozinha, porque ela se recupera ali, fica ali talvez fazendo a análise dela, fazendo o trabalho dela, uma coisa mais sozinha. Vai ter colaboração sempre? Vai, sempre, sempre, sempre vai ter colaboração. Não existe nenhuma posição no mundo corporativo que você não tenha que falar com pessoas ou conversar com pessoas. Sempre vai ter, mas você vai ter menos, até assim, sei lá, galera que faz IT e vai ficar programando. Ele tem que atender galera, né? Tem que atender gente que abre o ticket, tem que ligar e ver o que tá ruim no computador da pessoa. Então, tem sempre coisas que a gente imagina que é mais ainda quietinho na sua, fazendo sua programação, corrigindo suas coisas ali no computador, você tem que falar com gente. Então, não vai ter escapatória, mas vocês podem procurar áreas que exijam menos isso, né? Exijam menos apresentações, exijam menos reuniões. No meu trabalho como gerente de projetos, eu tinha reunião 80% do tempo. 80% do tempo era reunião. Fácil, assim. O dia inteiro era, tipo, tudo bloqueado, bloqueado, bloqueado. E eu liderava as reuniões, né? Porque eram reuniões que eu com o meu time, ou eu representando o meu projeto para a liderança, ou, enfim, o tempo inteiro tendo que falar muito. Para uma pessoa introvertida, isso é bem desafiador. Bem, bem desafiador. Você vai ficar esgotado. Talvez você aguente fazer por um tempo, mas pode te esgotar bastante. Agora, principalmente em entrevista, meu principal conselho para quem é muito introvertido é: vocês precisam praticar ainda mais. E nem que vocês coloquem na cabeça de vocês que aquilo ali é um personagem, não um personagem, é o seu personagem extrovertido. Pensa assim, é exatamente a mesma pessoa, com os mesmos valores, com as mesmas experiências, com as mesmas vontades, mas na entrevista, pensa que é a sua versão extrovertida que está indo ali. E coloque na sua cabeça que por 20, 30, 40 minutos você precisa agir daquele jeito. Porque as pessoas extrovertidas têm vantagem nessas horas. Tem mais facilidade em contar uma história de um jeito empolgante, contar com energia alta, falar e dar exemplo e ilustrar e ter um negócio que engaja mais o ouvinte. Quando a pessoa é mais quietinha, ela fala mais tranquila, ela é mais reservada. Aí, olha, eu nem consigo conter minhas mãos, eu falo com a mão o tempo inteiro. Mas a pessoa é mais quietinha, exatamente por ser mais reservada, a pessoa talvez não vai contar com tanto detalhe, ela quer passar a mensagem rapidinho, não quer passar tanto, né, ilustrar com tantos exemplos. O negócio já fica ali, mas a pessoa não tá, cara, né, na energia, querendo ouvir mais sobre você, e você pode acabar tirando um pouco da energia da situação. Você fala: Rita, mas é o meu natural. Procure, eu entendo. Mas assim, uma das coisas de entender quem a gente é para entender também nossas dificuldades e como a gente pode contorná-las. Se a situação é o que é, você tem 20 minutos, às vezes até menos, para mostrar quem você é. Isso é muito desafiador, até para extrovertido, porque é um tempo muito curto para conhecer alguém. E também, lógico, acontece, você vê uma entrevista, a pessoa é tipo, incrível, e depois não é tanto. Mas a gente não tem tempo infinito para fazer esse tipo de avaliação. Então é um tempo curto. Se você fica mais reservado, você não mostra tudo que você tem, porque aquilo é desconfortável para você, a pessoa não conheceu vários lados seus. Então, vocês precisam, algumas situações de apresentação, de entrevista, conseguir trazer o lado mais extrovertido de vocês possível, porque
falar, se expor, interagir com pessoas é o lado extrovertido, né? O lado introvertido é ficar realmente sozinho. Então, vocês precisam ampliar a zona que vocês conseguem atuar ainda assim de maneira confortável. E na entrevista, você tem que estar no mais extrovertido que você aguente. Tipo, né? Então, imaginou, você aumentou ali a faixa que você consegue atuar, aqui sendo mais extrovertido, aqui você é aqui, né? Introvertido. Aqui você consegue ficar até mais sozinho, você consegue ficar um tempão sozinho. Aí você trabalha e aumenta aqui para conseguir ser mais extrovertido. Na hora da entrevista, você tem que estar aqui nesse limite. Você tem que ser o mais que você consegue. Porque é uma situação social, é uma situação com outra pessoa, é uma situação de fala, de conversa, de ser o centro das atenções, porque a pessoa está te olhando, está te avaliando. Então, literalmente, tudo que beneficia o seu lado mais extrovertido. Então, tentem ir de um jeito o mais confortável possível do lado mais extrovertido que você consiga, beleza? E para quem é extrovertido, o problema é falar demais, né? O problema é pessoas que realmente gostam muito de contar história, acabam dando muita volta, acabam, né, a pessoa se perde até no seu raciocínio porque você não consegue focar. Isso introvertidos fazem melhor. Eles geralmente são mais. Eles conseguem sintetizar melhor a informação. Então, de novo, gente, existem vantagens e desvantagens dos dois lados. Mas algumas funções, especialmente, vão facilitar um pouco mais a vida do introvertido, porque vai dar um tempo ali, um descanso de interação social. E pessoas extrovertidas vão aguentar mais, né? Coisa que tem muita reunião, coisa que tem muita gente o tempo inteiro. E pessoas extrovertidas se dá um pouco melhor. Sobre performance. Não tem não tem tantos indicativos de que afete a performance no sentido de resultado, mas pessoas extrovertidas têm mais tendência a serem promovidas. Por quê? Porque assim, ser promovido é lógico, entregar resultado? É, mas também é fazer com que as pessoas saibam que você entregou o resultado. Ninguém tá o tempo inteiro observando todo mundo para saber quem tá fazendo o quê. Mas tem pessoas que são muito boas em comunicar o que elas entregaram. Elas entregam bastante resultados, elas comunicam muito bem também. Todo mundo tá sabendo o que elas fizeram. Então, pessoas assim, geralmente, né, pessoas extrovertidas têm mais facilidade de fazer isso, porque elas não ligam de novo de ser o centro das atenções. Então, tá o tempo inteiro chamando a atenção para ela, falando, olha só o que eu entreguei, conversa com mais gente, faz um network maior, conhece mais pessoas da empresa, mais pessoas conhecem ela por consequência. Então, esse lado mais político da coisa beneficia pessoas extrovertidas. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai ter um módulo mais pra frente para conversar sobre, né, como que a gente pode fazer para melhorar um pouco a performance, coisas para fazer no começo, e conhecer pessoas e divulgar o seu trabalho são coisas que a gente pode aprender a fazer. Então, mesmo pessoas introvertidas não vai ser uma coisa natural para elas de eu vou fazer isso porque é o que eu tô com vontade de fazer, ou é uma coisa que eu me sinto super bem em fazer, mas ela vai saber que ela tem que fazer. Do mesmo jeito, gente, que eu sou uma pessoa muito baixa em conscientiousness. Então, eu tenho que me organizar e estruturar, eu tenho que ir na reunião que eu marquei naquele horário. Eu tenho que ir. Tipo, não é um negócio confortável pra mim? Não é um negócio que vem natural pra mim? Não, mas você entende que você tem que fazer aquilo, entendeu? Aquilo é parte do trabalho, então, pra uma pessoa introvertida, eu acho que assim, falar, não, eu sou muito introvertida, não consigo fazer isso, é um pouco de fuga. Porque eu tenho que fazer um monte de coisa que não é natural pra mim, em termos de organização, de planejamento, de consistência, porque que não é nem um pouco natural pra mim. Eu tenho que fazer. Só que as pessoas acham que daí assim, não, se eu sou introvertida, vai ficar. Não consigo, não posso então começar a divulgar e falar mais sobre o que eu tô fazendo, porque as pessoas vão pensar, ué, mas ela é tão introvertida e tá fazendo isso? Não, gente, não importa. Tipo, são coisas, faz parte do trabalho. A gente vai aprender a fazer a coisa. Se você vai se sentir confortável e vai se sentir bem fazendo isso, vai ser o seu natural fazer isso a gente não vai conseguir mudar, a gente não vai conseguir mudar a sua personalidade. Mas a gente pode fazer com que você aprenda a agir daquele jeito. Beleza? Beleza? Tem com esse beleza muito na boca, né? Já está gravando? Tá gravando, tá gravando. Então vamos pro próximo, galera. Agreeableness. O A. Agreeableness em português chama
amabilidade, eu ia falar amicabilidade, não, amabilidade. Pessoas altas em agreeableness, pessoas bem agreeable, elas são muito queridas, muito doces, gostam de harmonia, gostam de manter a paz, não gostam de conflito. São pessoas bem acolhedoras, são pessoas que gostam muito de ajudar, são pessoas muito prestativas, são pessoas que se doam muito aos outros. E o principal problema de pessoas que são muito agreeable é que elas acabam se doando tanto que elas colocam a vontade de todo mundo acima da vontade delas. Elas não conseguem falar não, elas não conseguem enfrentar alguém, mesmo que elas saibam que elas estão sendo, né, exploradas ou que elas estão sendo, que é um negócio abusivo ali, elas não conseguem confrontar, elas não conseguem bater o pé no chão e falar isso tem que ser desse jeito, eu não aceito isso aqui não tá ok. Elas não conseguem fazer isso porque é uma natureza muito dócil que chega a ser quase indefesa, entendeu? Acontece muito mais em mulher. Ai, gente, a louca. Eu precisei da curva aqui sem nem falar. É... Ai, perdão. Vamos lá. Estatisticamente, mulheres são mais agreeable que os homens. E por que eu fiz isso aqui? Porque eu já expliquei isso hoje. Eu quero que vocês aceitem as minhas confusões. Tá gravando aí, tá gravando aí. Que eu já gravei essa aula hoje. E eu já expliquei isso na minha cabeça, entendeu? Então eu tô, tipo... Eu fiz assim, tipo, eu já falei isso. Não, mas eu não falei isso pra vocês ainda, porque vocês não viram, porque eu não gravei a outra aula. Ah, meu Deus. Então dá. Mulheres são mais agreeable que homens. Esse é o principal traço da personalidade, que é realmente bem diferente entre homens e mulheres. Então, se você tem a gaussianinha, né, de distribuição. Distribuição, né? Então, distribuição normal. Então você tem a gaussiana dos homens e a gaussiana das mulheres, elas são um desvio padrão de diferença. Então, o pico é bem diferente um dos outros. Ou seja, lógico, você ainda assim continua encontrando, vai ter homens que são mais agreeable que algumas mulheres, vai. Vai ter homens na cauda ali que são bem agreeable, vai. Mas a cauda das mulheres está mais pra frente ainda, porque tem muitas mulheres mais perto do fim do espectro, realmente bem agreeable, nesse nível que é mais problemático, mais tipo, ter medo de falar não. Por isso que assim, a gente vê muito mais mulheres ficando em relacionamentos abusivos, né? Muito mais mulheres se apagando para enquanto outra pessoa está ali dominando a situação. No local de trabalho é a mesma coisa. Tem muito mais mulheres têm muito mais dificuldade de falar não pro chefe, de falar não, eu já tenho muita tarefa aqui. Homem é mais, pô, não, eu já tenho muita coisa, eu não consigo fazer isso. Eles se sentem muito mais confortáveis com isso. Por isso que mulheres têm mais dificuldade em negociação de salário. Homens que tem muito mais homens pro lado mais agressivo, mais competitivo da coisa, eles conseguem negociar muito melhor. Eles conseguem se manterem firmes no confronto. Então, quem é muito agreeable não consegue. Então, se vocês fizerem o teste, ou mesmo na própria reflexão, se você caraca, eu sou muito agreeable, eu não consigo, odeio conflito, fico nervosa, não consigo, prefiro fazer a vontade do outro do que enfrentar. Isso pode ser um problema. Isso é algo para ser trabalhado em algumas instâncias até com terapia. Porque aprender a falar não é extremamente importante até para a sua saúde mental ao longo do tempo. Porque senão você fica sobrecarregada. Vai vir gente dar trabalho e você não fala não, a pessoa te dá, a pessoa pensa, não, fulaninha não deve estar fazendo muita coisa, porque toda vez que eu dou trabalho pra ela, ela pega. Aí vem mais gente e fala, não, dá pra fulana. Aí você fala, não, tudo bem, eu faço. E quando você vê, você tá trabalhando pra milhões de pessoas, super sobrecarregada, não consegue negociar salário, você acha que você, né, não tá sendo pago o suficiente por tanto que você trabalha. Ninguém sabe direito que você tá realmente sobrecarregado, porque você não fala isso, porque isso poderia dar, né, surgir um conflito daí. Então, gente, sério, se vocês forem muito altos, tiverem dificuldade com isso é algo necessário demais de aprender. Agora, do outro lado do espectro, pessoas que são baixas em agreeableness, elas são mais competitivas, mais agressivas, mais não gostam. Algumas gostam, se você for muito no extremo, são aquelas pessoas que arranjam briga por tudo, querem brigar, querem, né, cabeça quente,
mas assim, sem pensar tanto no mega extremo, pessoas que são mais agressivas, mas sem ser uma coisa violenta, elas são mais dominantes numa discussão, elas vão fazer o ponto delas, elas não vão ficar, não vão fugir de conflito de jeito nenhum, elas vão enfrentar tudo que elas tiverem, que elas acreditarem, elas não vão se sentir mal em relação a isso. São pessoas menos colaborativas, porque elas são mais competitivas, né? Então, elas vão querer mostrar que elas são melhores, elas vão querer dominar aquilo muito mais do que colaborar. Pessoas mais agreeable, elas gostam de colaborar, elas gostam de ajudar, elas são mais prestativas. Pessoas menos, elas são mais, de novo, mais competitivas mesmo. Então, elas vão focar mais no trabalho delas, em crescer e fazer as coisas delas, assim, né? Menos, não necessariamente menos, é, porque eu tô entrando um pouco pro lado social, assim, não é no sentido tanto de sociabilidade, mas é no sentido de pessoas agreeable, elas gostam de colaborar, elas gostam de ajudar os outros. Pessoas menos agreeable, elas querem fazer o dela e ganhar o conflito, e confrontar e serem mais dominantes nesse sentido. Então, por um lado, quem for muito baixo em agreeable, tem que aprender a colaborar mais, porque, de novo, no posto de trabalho a gente precisa o tempo inteiro colaborar, a gente precisa perder algumas batalhas para poder ganhar outras, né, mais para frente. Então é uma coisa que pessoas que são muito competitivas podem ter mais dificuldade. Mas pessoas que são muito agreeable podem ter dificuldades em posições que tenham muito conflito, tipo vendas, por exemplo, ou compras. Você tem esses momentos de negociação, por mais. Tá, tem todo o lado de. Uma pessoa muito, muito, muito competitiva que vai para vendas também não dá certo, teoricamente. Em alguns casos, sim. Mas se a pessoa é muito competitiva, ela não aprendeu a colaborar, ela não consegue criar um relacionamento legal com o comprador da outra empresa, tá? Porque na maior parte do tempo, essas posições, elas são de cuidar do cliente. Você cuida, ele tem um problema, você representa o cliente dentro da empresa. Então, é sempre uma relação de confiança e tem alguns momentos de negociação. Você não negocia o tempo inteiro. Você negociou o preço é aquele até que haja uma nova negociação do preço. Então, existem pontuais os momentos de negociação. Nesses momentos, pessoas que são muito agreeable, elas não vão aguentar. Porque se elas não tiverem aprendido realmente a encarar esse tipo de situação, naturalmente elas vão se sentir tão desconfortáveis com aquele conflito que elas vão preferir que o outro ganhe mais e vão abrir mão de mais coisa para acabar com o conflito mais cedo. Então, pessoas que conseguem confrontar melhor, elas vão conseguir segurar até o final, elas vão conseguir se sentir confortáveis minimamente até o final, por mais que o nível de estresse suba. Então, gente, de novo, esse é o impacto principal no dia a dia de trabalho. Eu acho que também é bem intuitivo depois que você entende o conceito do traço. Olhem onde vocês estão no espectro. Se vocês estiverem em alguns extremos, tem que começar a trabalhar, porque extremo não é bom. Extremo de agreeable pode ser muito problemático, porque você tem chances gigantescas de que as pessoas vão começar. Você vai começar a ficar sobrecarregada, você vai perder discussões ou negociações que você precisava ganhar para sua performance melhorar, você vai ter dificuldade de negociar salário. Não é legal estar no extremo de agreeable. As pessoas, não, agreeable é bom, eu sou doce, querida, as pessoas gostam de mim. As pessoas gostam de você, mas de vez em quando não tem problema algumas pessoas não gostarem de você e você entregar um resultado bom de trabalho e você conseguir as suas vitórias também, né? Então, não, é perigoso. Ficar muito lá no final é um pouco perigoso. Já está gravando? Tá gravando. Ai, gente, eu tô com muito medo. É que, de novo, então a aula é longa. Eu achei que tinha sido 35 minutos, foi mais que isso. Deve sido uns 50 minutos. Eu perdi tudo. Frustrante. Então vamos lá. Entendido agreeableness, a gente vai pra última, que é neuroticism, que é a sua tendência a sentir emoções negativas. Então, sua sensibilidade a estresse, a tristeza, a ansiedade, a preocupação. A gente fala, essa fulaninha é tão preocupada, fulaninha tá neurótica em relação a isso. E nesse sentido, dessa coisa, essa ansiedade, essa preocupação, esse medo, estresse, você sente muito mais essas emoções. Pessoas que são baixas sentem, mas elas são menos sensíveis. Então, a situação precisa estar muito mais estressante para a pessoa sentir
o estresse. Lados positivos e negativos, né? Então, de maneira geral, pessoas mais baixas em neuroticismo se dão melhor na carreira, porque elas aguentam mais paulada, elas aguentam mais pressão, elas aguentam mais estresse, e elas continuam performando, elas não congelam, elas não têm burnout, elas lidam, elas conseguem lidar com aquilo e continuar seguindo em frente. Pessoas que são muito altas em neuroticismo têm muito mais chance de burnout, elas não pode chegar em situações em que elas não consigam lidar mais com aquele problema, porque ela tá tão estressada que, cara, o cérebro tá cheio de coisa, de hormônio ruim, e a pessoa não congela, né? Ela não consegue, ela quer fugir, ou ela quer congelar, ela não consegue lutar, né? Então, se você está numa situação, numa posição que é estressante constantemente, a pessoa que é muito alta em neuroticismo geralmente acaba quebrando. Então, tem que procurar posições que sejam, ou empresas que sejam um pouco mais tranquilas, e começar a trabalhar gradualmente em aumentar o nível de estresse que ela aguenta. Agora, pessoas muito baixas em neuroticismo também é um problema, porque elas são tão tranquilas que elas não têm um senso de urgência. Então, aconteceu uma situação inesperada, a pessoa que é um pouco alta em neuroticismo, que ainda aguenta aquele nível de estresse, mas ela sente aquele estresse, ela vai agir mais rápido, ela vai se sentir, preciso fazer algo para isso aqui, ela tem esse senso de urgência mais aguçado. Pessoas que são muito baixas, elas estão tranquilas. Então aquilo ainda não é uma situação que, né, acendeu ali a luzinha de que, caraca, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Então, ser muito baixo também não é bom. Mas, de maneira geral, pessoas menos neuróticas têm uma performance maior do que pessoas mais neuróticas. De novo, gente, isso é uma coisa que a gente precisa lidar com o tempo. Estresse sempre vai ter. Quem é muito pouco tolerante ao estresse é, é mais fácil, é menos doloroso, né? Você pode achar jeitos de perceber o estresse das pessoas em volta de você e entender quando você precisa ligar essa chavinha de senso de urgência e agir mais rápido. Então, não precisa contar só com o seu senso de urgência, observe o senso de urgência dos outros. Mas para quem for muito alto, várias coisas, né? Primeiro, terapia, se for muito alto, porque senão, de verdade, grandes chances de burnout em qualquer profissão, basicamente, né? Porque sempre vai ter coisa estressante acontecendo. E se você é muito sensível e não foi gradualmente aumentando, se acostumando com aquilo, aquilo pode ser overwhelming. Então, ser um negócio que realmente te paralisa. Então, lidar com isso de novo, sempre ir testando. Cara, deixa eu entender o que eu preciso saber aqui para que essa situação fique menos estressante. Quanto que eu preciso me familiarizar com isso aqui para que essa situação represente um estresse menor para mim. Quanto mais a gente domina a situação, menos estresse a gente sente. Então, se a gente faz uma atividade todo dia que a gente está super acostumado, aquilo não representa um estresse para a gente mais. No começo é estressante, quanto mais a gente aprende, mais a gente se sente confortável e o estresse diminui. Então, entender quais são os critérios que o seu próprio corpo usa para se acostumar com a situação e quanto tempo você precisa para se adaptar a algo, quando você está pronto para pegar um novo desafio ou não. Não tenta pegar a coisa antes de se sentir preparado, porque é melhor ir devagar e constantemente, gradualmente aumentando o nível de estresse do que do nada entrar numa situação super estressante e não saber lidar com aquilo. Então, olhem, de novo, gente, olhem criticamente para onde vocês estão nesses espectros, reflitam sobre as histórias, sobre situações em que aquilo se mostrou verdadeiro ou não, o que você tem mais dificuldade, e usem isso como um jeito de fazer pesquisas informadas, assim, então, direcionadas. Então, eu sou muito introvertido e eu quero aprender melhor a negociar sendo introvertido. Aí você pode pesquisar sobre isso. Vai ter gente publicando coisas sobre, sei lá, pessoas introvertidas em posições de liderança. Aí você vai começar a ler sobre aquilo. Então, usem o teste como um jeito de filtrar o que vocês deveriam estudar melhor, estudar mais para entender o que vocês podem fazer, entendeu? Então, usem isso como um ponto de partida de estudar técnicas, estudar coisas que se adequam a esse tipo de situação que você tem específica. Eu sou muito agreeable, como que eu posso aprender a falar não? Eu sou muito extrovertido, como que eu posso aprender a dar lugar de fala para as outras pessoas, né, durante uma discussão? Como eu faço para não dominar tanto a conversa? Enfim, vocês podem procurar coisas quando vocês sentem que aquilo é uma necessidade de aprender algo
Você pode procurar exatamente para a personalidade de vocês. Não é algo que você vai ler o resultado do seu teste e ele vai te dar alguma resposta. Ele vai te dar a imagem de quem você é. Agora, como você vai lidar, que informação você vai tirar disso, vem de muita pesquisa, vem de... Assim, você não precisa pesquisar sobre tudo, entendeu? Você não precisa pesquisar sobre todo mundo, de toda parte do espectro, em todas as situações. Pesquisa para que se adequa a você. Você consegue filtrar muita coisa para fora, que você não precisa focar. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Espero que vocês saibam usar um pouco mais o resultado desse teste. E... Ah, não ficou grave.